Tia do Leco 16. Está no ar Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise, hein? Olá, você que está me ouvindo agora pelas ondas da Rádio Universitária FM e também pelas plataformas digitais. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e começa agora o seu programa de todo sábado, o Comida de Verdade. Esse programa para falar de alimentação, agroecologia e sobre o futuro sustentável. E como esse futuro é duvidoso, a gente vem falar da segurança alimentar. No programa de hoje, a gente veio falar sobre o 7 de junho, que é o Dia Mundial da Segurança Alimentar. Uma data que não é de comemoração, quando a gente sabe o tanto de gente que não tem segurança alimentar no mundo inteiro. Em 2023, mais de 700 milhões de pessoas no mundo enfrentaram a fome. 2,3 bilhões na insegurança alimentar severa ou moderada. A fome não é um assunto do passado. Nem a segurança alimentar, viu? Especialmente quando a gente vê a alimentação nas cidades se tornando cada vez menos natural, cada vez mais empacotada, rápida. Insegurança alimentar não é apenas não ter o que comer, é também o que estamos comendo e como estamos comendo. A gente vai falar sobre tudo isso, toda essa comida, agora com Manuela Vanderlei. Ela que é especialista em nutrologia, pós em avaliação metabólica e nutricional. Mãe, médica, vegana, feminista, recifense. Trabalha com clínica médica e nutrologia. E hoje é a nossa convidada. Manuela, muito obrigado por aceitar nosso convite. De onde você fala? Se apresenta para quem está nos ouvindo. Oi, João Lucas, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Eu estou falando aqui do bairro das Graças, onde eu moro, em Recife. Como boa recifense, sou muito bairrista e sou apaixonada por nossa cidade e nosso país, Pernambuco. Um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão importante. Maravilha, Manuela. E olha, a gente vem aqui falar disso, né? Dessa tal da segurança alimentar ou da insegurança alimentar. Então, antes de qualquer coisa, o que danado é isso, essa segurança alimentar? Segurança alimentar seria a gente ter o que comer com constância, ter o que comer de maneira regular, no caso todo dia, e com constância, né, ao longo dos meses, dos anos, e com qualidade e quantidade adequadas, para a gente poder desenvolver plenamente nossa saúde, né? Aí, se isso não for atingido, é o que a gente considera a insegurança alimentar, que tem até graus que dividem entre leve, moderada e grave. Sim. É engraçado, né? Porque é um termo que a gente fala muito de fome, né? A fome sendo essa coisa, o patamar máximo do não ter o que comer, né? Mas a segurança alimentar vem mesmo trazer, né, um pouco dessas divisórias, mesmo que não seja um assunto que se discuta tanto, né, Manuela? Que não seja tão abordado por aí, né? Muita gente não fala sobre isso. Tem gente, inclusive, que é pessoas, né, mais privilegiadas, que às vezes, tipo, passou 2 horas da hora do almoço, aí estão morrendo de fome. Na verdade, isso não é fome mesmo, né? Fome, para entrar, no caso, lá no mapa da fome que o Brasil, infelizmente, voltou, né, no governo anterior a esse atual, porque o Conselho Nacional de Segurança Alimentar foi extinguido e vários outros benefícios, né, foram suspensos. E por conta disso também, por conta da pandemia, infelizmente a gente voltou, mas já tivemos, né, que se avalia países de mapa da fome a cada 3 anos, né? Sim. Então, assim, no final de 2025 que a gente vai avaliar esses últimos 3 anos, esse último triênio, né? Mas na última avaliação já tinha melhorado muito, já tinha diminuído 85%, no caso, desde o último governo para esse atual, para a primeira avaliação que teve. Então já melhorou, mas a gente ainda está no mapa da fome, infelizmente, que é quando 2,5% da população não tem o que comer, né? De maneira crônica, por muitos dias. E, além disso, a qualidade a essa alimentação ela é muito baixa, né? Que seria justamente a insegurança alimentar grave. A insegurança alimentar leve, é quando a gente tem, João Lucas, só uma diminuição na qualidade do que a gente come. Por exemplo, eu não estou conseguindo comprar comida integral, um arroz integral, um feijão, fruta, verdura, legume, que é o que a gente deveria comer majoritariamente, né? Aí eu vou lá e compro uma comida industrializada,
Ou para pessoas que comem derivados de animais, em vez de comprar o peito de frango, terminam comendo moela, restos, né, de cartilagem, de pé e tudo mais. Isso seria uma alteração na qualidade, né? A pessoa passa a não comer tão bem, mas ainda não está com fome. E seria a insegurança alimentar leve. A moderada é quando já existe, infelizmente, uma redução na quantidade. São aquelas pessoas que comem menos do que gostariam, que às vezes têm que comer no almoço, no café, mas não têm que comer no jantar. Sim. Conseguem fazer refeições todo dia, mas não em quantidade adequada, nem qualidade, e às vezes falta uma refeição. Já a insegurança alimentar grave, que é o que a gente caracteriza como fome, né? As pessoas que passam fome mesmo, são pessoas que não têm nem quantidade, nem, claro, qualidade de alimentos de maneira crônica, por muitos dias, e sem uma previsão, assim, de conseguir melhorar, né? Isso que seria o que é um Esses absurdo graus, que exista, né? No mundo, no Brasil. Pois é, e assim, como você mesmo colocou, a fome não foi superada, né? Ainda convivemos com ela na nossa cidade, no nosso país, no mundo. Mas, aí que entra esse ponto, né? Não precisa estar na linha da fome, da pobreza, para estar na insegurança alimentar, né? Como a gente sabe se... inclusive é isso, né? Como é que a gente sabe se está seguro ou não? Porque meio que assim, não é... Quando a gente fala de dados, é uma coisa muito grande, né? Assim, a população brasileira... Mas e eu? Como é que eu me encaixo nisso, né, Manuela? De maneira bem prática, né? Onde você mora, se você tem condições financeiras de adquirir uma alimentação saudável, como eu falei, né? Fruta, verdura, legume, arroz e feijão. Isso seria, tipo, a base. 80%, tipo, do que a gente come deveria ser isso. 20% aí você encaixa, se você quiser, alimentos de origem animal e alimentos processados. Depois a gente pode falar também de questão de minimamente processado e ultraprocessado, né? Ultraprocessado nem deveria existir, mas enfim. Esses 20% aí entram esses grupos alimentares. Esses 80% que deveria ser a alimentação ideal para todo mundo, né? A gente tem que ter acesso, porque muitas vezes a gente mora num lugar que não tem acesso a uma feira, a um alimento sem agrotóxico, a um alimento sem transgênicos, né? Às vezes você não consegue comprar a comida lá na feira, tá? Ou na feira de agroecologia, às vezes é longe do seu bairro. Tem que ter essa disponibilidade, né? Com frequência, porque são alimentos perecíveis, né? Um alimento natural, claro, por não ter conservante, ele é mais perecível. É o tipo de alimento que você tem que comprar toda semana, né? Ou a cada 15 dias. Tem muitas pessoas no país que, assim, compram uma vez por mês, né? Fazer aquela feira mensal. E termina que elas estão em insegurança alimentar porque não conseguem adquirir alimento natural em quantidade adequada, né? E termina que vai mais para a parte dos industrializados, que é um alimento empacotado, né? Como você falou, mais fácil, às vezes mais barato, que é um absurdo também, porque tem uma questão também política, né? De subsídios a alimentos muito acesso, né? Ultraprocessados, né? Porque ele é fácil, barato, todo lugar tem, qualquer vendinha de esquina, né? De qualquer bairro, um fiteiro, né? De qualquer bairro vai vender lá biscoito, salgadinho, doce, coxinha, né? Também, assim, esses alimentos feitos, mas de maneira com péssimos ingredientes e com muito excesso de óleo, né? Isso também a pessoa está em insegurança alimentar, né? Mesmo tendo condições financeiras, mas não tem condições, assim, de contato, né? Com essa provisão de alimentos saudáveis de verdade. E essa data, o dia 7, é uma data de discussão mundial sobre comida que a gente bota pra dentro. Mas hoje, pensando inclusive nisso, né? Tipo assim, hoje, tanta gente com acesso à comida, com acesso a esse alimento. Hoje eu lhe pergunto, tá seguro comer? Estamos comendo com segurança na cidade? Infelizmente, na maioria das vezes não, porque as pessoas vão porque é mais fácil, mais prático, a comida disponível no supermercado que está perto de você, ou a comida industrializada também mais próxima, e muitas vezes quando a pessoa compra verdura e legume é no supermercado, então a maioria desses itens vai ter muito agrotóxico, né? Também é um outro dado bem triste, é que foram liberados muitos venenos, né? Muitos que são chamados, entre aspas, defensivos agrícolas, mas na verdade são venenos, né? Agrotóxicos, liberados muito no último governo, né? Sem ser o atual. E favorecendo a lógica, né, claro, do agronegócio, que é oposta à questão do que seria ideal de segurança alimentar, né? Então, assim, na maioria das vezes a gente não está exposto a um alimento seguro. A gente tem que meio que demandar uma energia nossa para conseguir buscar esses alimentos, né? Eu, por exemplo, assim, dando um exemplo prático do meu dia a dia, como é que eu faço feira na minha casa? Eu sempre, assim, antes de morar aqui, morava no Rosarinho, ou depois eu morava em outro bairro que tinha uma feira orgânica próxima. Era todo sábado, aí todo sábado eu ia lá e comprava aquela provisão para a semana, né, de alimentos orgânicos. E tinha uma mercearia próxima, essas lojas de produto a granel, que eu comprava os grãos
quando eu ia em supermercado era para comprar assim, um óleo que eu uso em casa, no caso, um azeite, ou feijão, arroz, se eu não tivesse comprado na feira na mercearia. Então, assim, era tipo 3 lugares que eu fazia, que eu frequentava, né, na minha rotina mensal, para conseguir me prover de alimentos saudáveis. Sim. Nem todo mundo consegue, tem tempo disso, né? Hoje em dia, como é que eu faço? Eu me mudei para cá tem 1 ano, e eu peguei um telefone com uma amiga minha que já morava aqui, de fornecedores de alimentos orgânicos. Sim. Aí, tipo, toda semana ele manda pelo WhatsApp, eu já faço por Pix, e ele deixa na minha casa. Isso facilita muito, né? Total. Eu recomendo a todo mundo, aos pacientes que eu atendo também, né, em consultório, para ir atrás de feiras orgânicas. Tem o site do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, feirasorgânicas.org.idec. Se botar no buscador, vai aparecer. Que tem um Eles fizeram mapa todo lá o que você... mapeamento, né, das feiras Isso, agroecológicas, orgânicas. muita gente nem sabe que isso existe. Eu uso esse site, assim, usava, né? Agora eu já sei os lugares que tem, mas assim, há mais de 10 anos que ele tá aí, é muito bom, ajuda muito. Tem falando que tem feiras de produtos orgânicos no Brasil inteiro, né? Porque o alimento lá ou não vai ter veneno ou vai ter muito menos. Que muita gente fala, não, mas aí eles também usam, não tem como fiscalizar certinho. Mas a chance de usar é muito menor, a quantidade também, do que se você comprar no supermercado, né? Sim. Ou do que se não consumir também. Porque, por incrível que pareça, tem gente que acha que fruta, verdura e legume tem mais agrotóxico do que alimentos de origem animal. E, na verdade, é o oposto. Os alimentos de origem animal aqui, né, tipo no mundo todo, mas no Brasil, eles são feitos à base, os animais, né, crescem à base de ração de milho e soja, né? Que, inclusive, é super atrelado ao desmatamento, né? Exatamente. Que a gente vivencia, que tem essa relação também muito grande com a questão de insegurança climática, que a gente também vive, que é super atrelada à insegurança tudo junto, alimentar, né? né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente quer falar de um assunto como a segurança alimentar, quer falar de comida, mas não quer falar de clima, mas não quer falar de como essa comida é feita, de onde é que vem, né? Sendo que quando a gente fala de meio ambiente, estamos falando de tudo isso, né, Manuela? Isso que você falou, João Lucas, é fundamental. Como é que a comida é feita? Eu tenho 2 filhas, né? Como você bem falou no começo, sou mãe também, uma das coisas que me define. E assim, na minha primeira filha, ela tá com 9 anos hoje em dia, Maria Flor, eu sempre dava comida para ela, levava ela na feira, para ela ver de onde é que vem uma cenoura, de onde vem a batata, o feijão lá, que eu explico, né? Plantava o feijãozinho em casa para ver, nascendo e tal. Falar sobre a origem dos alimentos é fundamental para a gente saber o que é que a gente tá comendo, né? Quanto mais a gente tem conhecimento sobre isso, a gente consegue escolher melhor a nossa alimentação. Total. Você pega, por exemplo, um biscoito recheado. De onde é que vem isso, né? Aí tem que explicar que é o trigo que foi plantado, mas foi moído, foi adicionado açúcar, gordura, enfim, um monte de antinutrientes, na verdade, né? Outros lá, conservantes, corantes. E isso não é comida de verdade, né? Quando você não consegue visualizar a origem desse alimento, é porque tem alguma coisa estranha, né? Algum nível de processamento aconteceu, né? Se isso não existe na natureza, o que é isso, né? Pois é muito importante a gente ir atrás de onde vem o que a gente come, né? A gente ter essa visão e passar isso para as crianças, né? A gente fornecer essa educação alimentar para elas é fundamental, porque tem criança que acha que a batata vem de um pacote, né? Isso. Que, tipo, a galinha vem de um pacote de frango congelado, né? É real, isso parece uma coisa assim de outro mundo, mas infelizmente muita criança se dá com isso, porque os pais não falam, porque é o que tem e tá ali. E veja que coisa, Manuela, a gente vive num país que sempre se orgulhou de produzir, de ser um país produtor, da agricultura familiar, dos 80% dos alimentos que chegam à mesa do Brasil vindo da alimentação da agricultura familiar. E aí eu lhe pergunto, diante de tudo isso, dessa insegurança alimentar, mesmo com condições de ter comida, de ter acesso a esse produto, que não é comida, é um produto, a nossa alimentação, ela é soberana? É soberania alimentar, né? Tem esse termo também. É meio que, tipo, resumindo de maneira bem prática, é como se fosse a nossa escolha de escolher se alimentar, né? De maneira, pensando de maneira política, né? Seriam organizações, conselhos, feitos com a sociedade civil, o poder público, para fornecer o conhecimento e a divulgação e também estudar, né, sobre o que seria uma alimentação saudável, né? Preservando as características locais, culturais da população, favorecendo a agricultura sustentável, né? Tudo isso faz parte da soberania alimentar. É meio que tipo uma escolha com propósito, sabe? Assim, pensando em política pública e respeitando diferenças culturais. Seria pensando nisso. E assim, hoje vivemos um desafio de reeducar
Gostei que você trouxe isso, né? Educação alimentar, reeducar não só a cidade, mas assim, o Brasil mesmo a comer. Nós estamos na insegurança alimentar por muitos motivos. É política pública, é desmando, desgovernos, mas também do nosso afastamento, o nosso afastamento da comida natural, a comida de verdade. E a gente vai falar muito mais sobre isso já já. Agora a gente vai fazer uma pausa. Fique aí que o Comida de Verdade volta já com mais um pouco de prato de comida de verdade para você. Você está ouvindo Comida de Verdade. No Brasil, mais de 64 milhões de pessoas não sabem o que vão comer amanhã. Você pode mudar essa história. Com menos de R$1 por dia, você se torna um amigo do Sabiá e apoia famílias agricultoras do campo e da cidade a produzirem comida que alimenta e que resfria o planeta. As doações mensais são essenciais para a continuidade do nosso trabalho com as famílias agricultoras. Mas você também pode participar com uma doação pontual. O Centro Sabiá já está há mais de 30 anos nessa luta, plantando mais vida para um mundo melhor. Por que você não vem com a gente? Doe e transforme vidas. Acesse centrosabiá.colabore.org. Mude a história de famílias agricultoras. Mude com o Centro Sabiá. No Recife tem agroecologia em cada esquina. Marque no seu mapa e vem conhecer as feiras e espaços agroecológicos na sua cidade. Se liga nos endereços. Armazém do Campo Recife. Fica na Avenida Martins de Barros, Santo Antônio. O Armazém do Campo funciona de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 5 da tarde. E nos sábados, das 7 às 5 da tarde. Espaço Agroecológico da Várzea. Fica na Praça da Várzea, todos os sábados, das 7 da manhã às 10 da manhã. E por fim, vamos em Olinda? Visite a Feira Agroecológica do Carmo, que fica na Praça do Carmo, em Olinda. A Feira Agroecológica do Carmo abre todos os sábados, das 5 da manhã até as 10 da manhã. No Recife, tem agroecologia em cada esquina. Para saber mais, visite centrosabiá.org.br/feiras. Você está ouvindo Comida de Verdade. Estamos de volta, a gente segue aqui com o Comida de Verdade. Hoje conversando com Manuela Vanderlei. E hoje a nossa conversa é sobre essa comida de verdade, sobre a segurança alimentar. Olha, Manuela, segurança alimentar e soberania alimentar e nutricional. O Brasil que sempre teve um orgulho disso, né? Sempre teve um orgulho de produzir, como a gente vinha falando, né? Estamos distantes hoje de voltar para o trilho com a nossa alimentação ou não? Eu acho que sim, infelizmente sim, a gente está muito distante porque o Brasil entra governo, sai governo, não importa se de esquerda, centro, se de extrema direita, o Brasil é o país do agronegócio, né? Então, infelizmente, isso vai, né, contra o que seria uma alimentação ideal, saudável, porque o agronegócio, ele é fundamentado na produção desses grãos, né, essas monoculturas de soja e milho, transgênicos, cheios de agrotóxicos, que são a base da ração dos animais de pasto, né, não só para consumo interno, como para exportação, para a China, grandes acordos comerciais, tudo é dinheiro. Os grandes bancos no Brasil têm investimentos, né, que uma pessoa comum pode ir lá investir em crédito agrário, mas não é para o pequeno produtor, seria lindo se fosse, não é, é para o agronegócio, né, que são alimentos que têm subsídios para serem produzidos de maneira muito menos custosa para quem produz e assim ser incentivada a essa produção de monocultura que tanto devasta nossas terras, né? Tem um estudo que mostra que se a gente usasse as áreas que é para produção animal, né, porque não é só o pasto, né, é essa produção de monocultura, que ela vai aumentando a área, né, de terra, já que o solo vai ficando pobre, porque é um produto só, né, e a gente sabe que o ideal seria ter revezamento de culturas, agroflorestas, uma sinergia, né, de vários alimentos ali, né. Enfim, aí... É tão antinatural que até isso, né, até isso é antinatureza, né. Isso, aí esse estudo que eu estava falando, se a gente fosse trocar, né, tipo a produção
voltada para a produção de agronegócio, que é essa base de carne, né? Que infelizmente as pessoas acham que é a coisa mais importante do mundo, mas não é. Para produzir feijão, por exemplo, legumes, aí por aí vai, alimento, comida de verdade, né? Como você falou, a gente ia usar 1/16 a menos de terra. Então é uma coisa assim, tipo, surreal, se a gente fosse pensar nesse grão para a gente comer. E se você analisar assim, tipo, nutricionalmente falando, se você pega soja e milho, é igual a gente comer arroz com feijão, porque a soja é uma leguminosa, que é o mesmo grupo do feijão, e o milho é um cereal, que é o mesmo grupo do arroz. Então, assim, eles se complementam. Por isso que é a ração, né? Assim, desses animais é soja e milho. E, assim, se a gente fosse trocar pra gente comer arroz com feijão, né? Tipo, quanto de terra que não ia ser preservada, né? Verdade. Quantas famílias não iam ficar menos sujeitas ao veneno, né? Que tá sendo aplicado ali, ao veneno que escorre, ao agrotóxico que escorre pelos riachos, né? E terminam invadindo terras vizinhas, né? Esse empobrecimento do solo, empobrecimento também de pequenos produtores, né? Por conta dessa toda a questão de benefícios que é dado para esses grandes produtores capitalistas, né? Que só fazem explorar a terra e fazer a nossa insegurança alimentar ficar cada vez mais presente, né? Infelizmente, eu sou uma meio que como que falava isso, que era otimista realista, sabe? Total. Eu sou otimista, assim, que a gente tem que fazer a nossa parte, que a gente não pode desistir. Que existe uma Mas grande muito luta realista por tudo. também, porque são dados, né? E não dá para viver na utopia e também, enfim. Eu faço minha parte e tento fazer com que os pacientes façam a sua parte também. Eu trabalho majoritariamente no SUS, tenho um consultório particular, né? Mas só um dia na semana, os outros 4 eu estou no SUS. Um serviço é de urgência e o outro é de ambulatório. Então, no ambulatório eu consigo ter mais tempo com os pacientes. E eu falo para todos eles, tira a charque do feijão. Não precisa comer feijão com charque. Come de vez em quando, uma feijoada, uma coisa especial, mas tira do seu dia a dia, né? Porque a carne processada, ela é ainda pior para nossa saúde, né? Do que a carne direto, assim, né? Sem ser processada, que também não é lá muito saudável, né? É muito melhor que não falte arroz e feijão na sua casa, né? Se você comer arroz e feijão todo dia, botar ali um jerimum no lugar que seria da carne, né? Pra ficar aquele feijão mais com uma cozinha a mais, tempera com coentro, cebolinha, já tá maravilhoso, né? É a nossa maior riqueza, assim, que a gente tem no nosso país, é o feijão, né? Tipo, esse grão incrível, que inclusive é associado às zonas do planeta onde as pessoas mais vivem, que são chamadas de zonas azuis. 5 regiões no mundo, de culturas bem diferentes, por exemplo, tem uma no Japão, tem outra ali na região do Mediterrâneo, da Grécia, Grécia com Itália. Outra nos Estados Unidos, uma cidade chamada Loma Linda, que é tipo uma ilha, né? Uma ilha no sentido de, tipo, é raro, né? Porque nos Estados Unidos a cultura alimentar é péssima. E essas regiões são as pessoas que são mais, assim, vivem 90, 100 anos, sempre está de remédio, de medicação. E foi se estudar por quê, né? Tipo, culturas tão diferentes, as pessoas vivem mais. Tinha várias coisas em comum que essas pessoas, esses grupos, né, de pessoas tinham. Uma delas era a alimentação à base de grãos, justamente de leguminosas, de feijões. Então, assim, e uma cultura que não conseguiu ser vencida ainda, né? Pois é, a gente tem que, tipo, valorizar. Tipo assim, nosso prato principal é o feijão. Não é pra gente chegar e dizer, o que é que tem pro almoço hoje? Ah, hoje é frango, hoje é carne, não. É feijão. Hoje é feijão, grão de bico, ervilha, quilha, soja. Essa é a nossa riqueza maior, entendeu? Tipo assim, a riqueza é a comida que a terra dá. E as pessoas estão muito afastadas disso, né? Infelizmente, assim, mas também é uma questão política, né? Porque se vende, você liga na televisão agora, um canal aberto, vai ter lá propaganda de churrasco, propaganda de presunto, atores, atrizes famosas comendo um sanduíche desse tamanho com 10 folhas de presunto, salame, enfim. Lá o cantor de música sertaneja fazendo um churrasco com linguiça. Tipo, é muito difícil para a população ter acesso à informação de verdade, né? Tipo, é o que importa para sua saúde, né? Para você ter uma segurança alimentar, né? Tipo, é muito mais barato, né? Na verdade, assim. O mundo lucra com a doença, né? Ninguém lucra com saúde, né? Infelizmente, é isso. E veja, Manuela, a gente tem um direito humano à alimentação. Mas na prática, trabalho, rotina e uma vida cada vez menos preocupada com a saúde, como você bem colocou, a própria propaganda constante, que não é só sobre a comida, é até sobre o agro, que chega a ser pop, é top, mas que entope a gente de veneno, né? E uma vida cada vez mais acelerada. Manuela, como que a gente atinge essa segurança com uma vida cada vez mais empacotada, mais embalada, distante de natureza, com menos tempo para comer comida de verdade? A gente tem que voltar para a natureza, voltar para o que ela produz
né? Procura a feira de orgânicos perto de onde você mora. Se só tiver um supermercado. Tem até uma frase engraçada que eu costumo dizer para os pacientes, que é assim, supermercado, ele tem uma fileira de alimento saudável, né? Que geralmente é onde está ali a aveia, um negócio sem açúcar, tipo... Então, por eliminação, tipo, as outras 10 fileiras são o quê? Se tem um de comida saudável, as outras são o quê? Que coisa É interessante. tipo isso, né? Tipo, se for no supermercado, tenta ir só nesse corredor e ali na fruta, na verdura e tal, aí vai ali, pega um pacote de feijão, arroz integral, se possível, né? Tipo assim, ficar nesses alimentos minimamente processados, né? Ou alimentos in natura. Esse que deveria ser o ideal. Se você conseguir ter uma horta onde você mora, ou se você mora num local que tenha uma área rural, você conseguir comprar direto do produtor, né? Sim. Enfim, acho que a gente se voltar para a natureza, se voltar para o que é simples é o principal, né? E ter esse trabalho vale muito a pena para nossa saúde, né? A gente, depois, com o passar dos anos, a gente vai ter muito menos trabalho em relação a idas ao médico, a fazer procedimentos. Você vai viver mais, você não vai ter um infarto com, sei lá, 50 anos, porque você está comendo muita gordura de origem animal, né? Que aumenta o seu colesterol. Enfim, você não vai ter um diabetes, porque você não está comendo muito alimento ultraprocessado, com adições exorbitantes de açúcar, né? Então, assim, o trabalho que você vai ter em buscar uma alimentação mais voltada para o que a natureza dá, né? Você vai ser recompensado depois, né? Você já se sente com mais disposição quando você vai, literalmente, desinflamando o seu corpo, né? Tirando esses alimentos ultraprocessados, né? Que são ingredientes que você não sabe nem de onde vem. É muito mais fácil você encontrar esse empacotado, o ultraprocessado, a não comida nesses estabelecimentos. É hoje um grande desafio você se desafiar a comer bem, né, Manuela? Comer comida. Dá trabalho, também no começo, toda mudança dá trabalho, né? Quando a pessoa vai de um perfil de uma alimentação de ultraprocessado predominante, né? Para ela mudar para uma alimentação minimamente processada e alimentos in natura, muda, né? Dá trabalho, quer dizer, essa mudança, né? Mas enfim, depois o negócio meio que entra na sua rotina e aquilo fica natural. Fruta, né? As pessoas esquecem de comer fruta, né? A gente tem tantas frutas maravilhosas no Brasil. O ideal seria, João Lucas, a gente comer 5 frutas por dia, 5 porções. Cada porção de fruta é o tamanho da palma da mão cerrada. A gente tá num vídeo aqui, você tá vendo, né? Mas para quem tá em casa ouvindo, você fechar a sua mão, esse seu punho cerrado, ele dá mais ou menos a porção que seria indicada para você, né? Temos tamanhos diferentes, então é mais ou menos isso aí. Então, tipo, uma banana, uma maçã é uma porção, né? Se for uva, seria tipo uma xícara, meia xícara de uva, enfim. Aí a gente teria que comer 5 por dia. Vê que maravilha, coisa, né? Se a gente tivesse esse acesso. A gente, às vezes eu falo com o paciente, quando você comeu fruta, faz uma semana, e mesmo pessoas com condições de comprar fruta, é porque estão lá, né, vivendo a vida louca e não fazem o que tem que ser feito. A vontade, eu tenho muita vontade de comer doce, mas quantas frutas você já comeu antes de comer o doce? Não, nenhuma, nem como fruta. Porque a frutose, né, ela já vai saciando a gente no sentido de querer doce, né, e a fruta já vem perfeita ali com fibra, né, o que segura o açúcar do sangue, né, e assim, esse deveria ser o ideal, né, vamos comer mais fruta, mais verdura e arroz e feijão todo dia, tirar esse protagonismo da proteína animal, né. Se a gente já fizer isso, tipo, uma vez na semana, 2, se as pessoas tirarem a carne, né, do seu dia a dia, já vão ter um ganho muito grande na saúde, né. Total. Muito bem. Olha, como a gente está chegando nos finalmentes, então, dessa discussão, a gente encheu o prato e rapou o prato aqui, né? De tanta discussão de comida de verdade. E eu trago, então, a pergunta que eu faço, Manuela, para todo mundo que passa por essa mesa aqui. Todo mundo com uma resposta diferente, porque vem de lugares diferentes, né? Mas sempre com a mesma comida de verdade. Então, eu lhe pergunto, Manuela, depois de tudo isso, pensando em segurança alimentar, pensando em nosso papo, o que de fato nos alimenta? O que nos alimenta é o que dá saciedade pra gente, energia pra gente viver, o que a gente consegue comer prestando atenção ao que a gente tá comendo, e a gente consegue esperar entre uma refeição e outra, né, por conta da saciedade e a disposição que aquele alimento dá, né. A gente come e fica feliz, fica leve, fica alegre. Nosso corpo funciona, né, nosso intestino funciona, nosso cérebro, a gente não tem mal-estar quando a gente se alimenta bem, né? E isso faz a gente ter uma experiência de vida muito melhor, né? Quando a gente tá bem alimentado, a gente consegue desfrutar desse alimento da alma, né? Que a vida nos proporciona todo dia, só pelo fato de a gente estar vivo, né? Ver o pôr do sol, ver as árvores,
botar o pé na areia, na grama, ir pra praia, caminhar na areia, sentir o cheiro de maresia. É isso. Perfeito, é isso. A comida de verdade está ao nosso redor. A gente precisa lutar por essa segurança alimentar, a comida todos os dias. Manuela, muito obrigado pela sua participação com a gente hoje, viu? Adorei o papo. Obrigada, João Lucas. Se alguém quiser me achar nas redes sociais, já tenho um Instagram que eu respondo direct, podem falar comigo. É @DRA Manuela. Manuela com U e um L só. DRA, abreviação de doutora. Repete mais uma vez para quem está nos ouvindo. @DRA Manuela. Tudo junto. É isso, gente, vamos lá seguir também. Vamos conhecer mais desse trabalho dela. Gente, conversamos com ela, Manuela Vanderlei, especialista em nutrologia, pós em avaliação metabólica e nutricional, mãe, médica, vegana, feminista e, claro, recifense. E, pessoal, é isso. Chegamos ao fim de mais um Comida de Verdade. Brigadão por sintonizar com a gente. Mais uma semana. A comida tá acabando, mas o nosso trabalho segue. Então siga o Sabiá nas redes sociais. Instagram, Twitter, procure por Centro Sabiá. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Locução, trabalhos técnicos, comigo, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Comida de Verdade, na semana que vem. Você ouviu Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise.